Você já se perguntou como se forma a personalidade do ser humano, o comportamento do ser humano? Acredite, esse questionamento atravessa séculos pela humanidade. Vem comigo nesse vídeo, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto? Meu nome é Renan Franciscato, para quem não me conhece. Eu sou cardiologista veterinário, sou coach, sou palestrante e sou analista de perfil comportamental CIS Assessment. E esses últimos vídeos que eu tenho gravado aqui para vocês tem muito a ver com esse último tema, né? Então, como é formada a personalidade do ser humano? O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso comportamento, a nossa personalidade é influenciada pela biologia, né? Pelo caráter hereditário, pelo nosso DNA, nossa formação biológica. É também influenciado pelo psico, ou seja, pela psique, pela parte que envolve a psicologia, que envolve nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E também é influenciada pela parte social, pelo ambiente que nós estamos inseridos, pela nossa cultura, desde a cultura familiar até a nossa cultura formal, né, a nossa escolaridade, mesmo pela nossa religião, e todos os fatores, né, a comunidade, a sociedade que está à nossa volta. Então, o nosso comportamento, ele tem esses três componentes e a nossa personalidade também, né? Então, é isso que a gente vai desenvolver um pouquinho mais aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá. Bom, o que a neurociência nos diz sobre isso? Ela nos diz que o nosso comportamento é produzido no cérebro. E que o que a ciência, a genética diz, né? A genética comportamental diz. Ela diz que nossos genes, nosso DNA, né? Nossa carga hereditária, ela tem grande influência desde o formato do nosso crânio e do nosso cérebro, dentro do nosso crânio, da nossa massa encefálica, até as tendências comportamentais em si. Porém, são apenas tendências. Não necessariamente todas essas tendências se concretizam em comportamentos. Esses comportamentos eles são também influenciados por aspectos psicológicos e aspectos sociais, como eu disse anteriormente, né? Nossa cultura, a cultura social, a cultura familiar, a nossa religião e uma coisa muito importante que são as nossas crenças e valores que são construídos durante a nossa vida. Bom, então a formação da personalidade é um processo complexo e ele é gradual. E acontece a formação da personalidade na infância, né? Então a criança ela é influenciada durante a infância pelo comportamento dos pais, pelo comportamento dos educadores que ela tem contato, pelo comportamento das pessoas do seu convívio no dia a dia da sua rotina, certo? Então a família ela exerce uma grande influência na formação psicológica da criança. Bom, sendo assim, uma criança que cresce num lar estável, num lar pacífico, com pais presentes, com pais amorosos, carinhosos e apoiadores, vai ter uma estrutura psicológica muito mais forte, né, fortalecida, muito mais estável para enfrentar os desafios da vida, né? E o contrário também é verdade. Então, se a criança ela cresce num lar que é instável e sofre experiências muito traumatizantes, isso vai impactar de uma forma muito importante em como a construção da personalidade dessa criança vai acontecer. E a sua estrutura psicológica não vai ser tão segura e forte como de uma criança que cresce num lar pacífico, com apoio e carinho. Bom, e esse processo de construção da personalidade começa bem no comecinho da vida. O bebê lá dentro da barriga da mãe, ele já é capaz, né, de sentir as emoções que aquela mãe está sentindo, que ela está passando ali, né? E aí que se inicia
a construção, o comecinho da construção das crenças daquele indivíduo, né? Daquele ser humaninho ali que está ali começando o seu desenvolvimento. E a qualidade, a quantidade das crenças ali, elas dependem muito da quantidade e da qualidade do amor recebido pelos pais, né? Ou pelos substitutos dos pais. E qualquer mudança nesse processo, por exemplo, um divórcio na família, uma separação dos pais, pode afetar significativamente a construção das crenças, da personalidade, do comportamento desse indivíduo desde esse momento. Bom, gente, então, a formação da personalidade, do comportamento, das crenças de um ser humano começa lá no comecinho e ele é um processo constante, né? James Heckman, esse cara, ele foi um estudioso do comportamento, do aprendizado humano por mais de 30 anos. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia no ano de 2000. E ele compara o processo de aprendizado, de evolução da personalidade e do comportamento dos seres humanos com um prédio em construção, por exemplo, para ficar mais fácil, mais didático. Então ele compara a parte estrutural, a parte biológica, que é imutável, que não muda, com a estrutura, com as fundações, com as bases, com a estrutura de um prédio. Porém, ele também diz que tanto a pintura, a fachada, a decoração do interior, os móveis que você pode colocar dentro desse prédio são totalmente alteráveis, né? Ou seja, ele diz que esse processo ele é evolutivo e apesar de você ter uma estrutura, você pode mudar muita coisa ainda nesse processo de construção da personalidade e do comportamento do ser humano, sendo um processo gradual. Outros importantes estudiosos do comportamento e da formação da personalidade humana, como o Carl Rogers e o Alfred Adler, eles dizem que na natureza humana há uma tendência de aperfeiçoamento com as experiências diárias. E o outro grande estudioso, Carl Gustav Jung, que muitos já ouviram falar, né, do Jung, ele corrobora essa ideia, dizendo que o ser humano também tem uma tendência à individuação, né, é um termo que ele usou, para descrever que cada vez mais o ser humano vai se tornando cada vez mais único, né, e cada vez melhor. Então, são estudiosos que dizem que a gente vai mudando e melhorando, tendendo ao aperfeiçoamento e cada vez nos desenvolvendo nas nossas características únicas. E a neurociência? A neurociência diz que a atividade psicológica está totalmente ligada à atividade neural. E ela diz também que, via de regra, a personalidade ela é estável, porém, ela pode ser alterada dependendo das experiências de vida que o indivíduo passa. E pode haver uma grande mudança comportamental e até de personalidade se acontecerem fatos repetidamente ao longo do tempo ou até por um fato único de forte impacto emocional. E Daniel Amen, que escreveu o livro Transforme o Seu Cérebro, Transforme a Sua Vida, o que ele diz no livro? Ele diz que certos comportamentos estão ligados a certas áreas do cérebro e que se você consegue reconfigurar uma área do cérebro que reflete um comportamento nocivo, você consegue atenuar ou até eliminar transtornos de personalidade e até mesmo sinais físicos, sintomas físicos com essa mudança cerebral. Outra coisa que ele diz no livro dele é que o cérebro, ele não necessariamente reconhece um comportamento real de um comportamento imaginário, né? Ou seja, nós podemos utilizar técnicas de visualização, de imaginação, para conseguir promover certos comportamentos e eliminar comportamentos nocivos, né? Por exemplo, eu convido vocês a fazer uma experiência. Feche os olhos, né? E aí se imagina na sua cozinha, e agora se imagina cortando um limão. Tem gente que já começa a ter água na boca agora, na hora de imaginar cortando um limão. E agora imagina que você pega uma metade de limão, abre a boca e vai espremer o limão dentro da sua boca. Tem gente que já começa a realmente sentir o azedo. Isso prova que o cérebro ele não reconhece uma coisa real
de uma coisa imaginária, deixando a gente com uma ferramenta muito importante, que são ferramentas de visualização, na hora que a gente consegue moldar, privilegiando comportamentos importantes e valiosos e eliminando comportamentos nocivos que a gente pode ter. Bom, então, na verdade, a nossa mente, ela molda os nossos neurônios, o nosso cérebro, para responder às demandas do ambiente que a gente está inserido. Então, a nossa reação ao mundo é o que nos caracteriza e o que nos torna quem nós somos. Bom, senhores, então, a ciência, com tudo que ela dispõe, com todos os pensadores e estudiosos sobre isso, afirma que nós podemos mudar o modo que vemos o mundo e transformar a nossa realidade e a nossa vida. Então, para que insistir numa trajetória única? Para que insistir em uma forma fechada? Para que insistir em uma via de mão única? Vamos fazer da nossa vida uma vida de múltiplas trajetórias. Vamos fazer a nossa vida uma vida aberta. Vamos fazer das nossas vias uma via de interação entre nós. E aí eu convido vocês a virem junto comigo para um mundo de transformação. Faça coach, faça análise de perfil e faça pessoalmente para você. Faça de cunho profissional, para que você desempenhe profissionalmente e tenha resultados que você nunca imaginou. Faça para os seus líderes, faça para os seus funcionários, faça para você. Obrigado pela audiência, até o próximo vídeo.